Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos iniciando mais uma live do meio-dia. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe a todas as irmãs que estão juntos conosco neste momento sempre para estudarmos a santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Então nós vamos estudar hoje sobre o Espírito Santo e nós vamos ler um texto em Atos, capítulo de número 5 e o versículo de número 3. Atos, capítulo 5, versículo de número 3. Diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos o nome. Pedimos que nos ajude mais uma vez por tua bondade, por tua graça, por teu amor. Pedimos que estenda sobre nós a tua mão, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Estenda sobre nós a tua graça, teu cuidado. Fale conosco, nos edifique, nos abençoe, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, em nome de Jesus Cristo eu oro. Espírito Santo, nas tuas mãos nós estamos, para a tua glória e para o teu grande louvor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Então, hoje nós vamos dar continuidade, dar boa tarde aí, meu amigo Ian, Luciane, todo esse povo bom, todo esse povo de Deus, direto do Paramoti. Um abraço, meu Gilberto. O Gilberto ainda está pastoreando aí, Luciane, Paramoti. Tem dois irmãos que vinham sempre para o seminário, também são de Paramoti. Povo bonito, povo bom, Paramoti, Deus abençoe a cidade de Paramoti. Então, nós vamos, Deus abençoe também os nossos irmãos que estão assistindo ao redor do mundo, que estão assistindo, que não perdem, que quando não podem assistir aqui, assistem ou aqui no YouTube, no Facebook ou lá no YouTube. Então, um abraço a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos continuar com a questão da personalidade do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver que o Espírito Santo pratica ações pessoais e que ele sofre ações pessoais. Um ser, para ser considerado uma pessoa, ele tem que praticar ações pessoais e ele tem que sofrer ações pessoais para que ele possa ser uma pessoa. Então nós já vimos que o Espírito Santo possui os atributos. Manda um abraço para ele, para a irmã Gilvânia, para os irmãos que estavam no seminário, e que eu estou com saudade deles dois, é um casal. Então nós vamos começar pelas ações pessoais. O Espírito Santo sofre ações pessoais. Então ele pratica e ele sofre ações pessoais. Então, fazendo só uma recapitulação para que a gente possa entender. Nós já vimos que o Espírito Santo possui os atributos da personalidade, intelecto. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Sensibilidade ou emoção, ele sente. Não entristeçais o Espírito Santo. E ele tem volição ou vontade, ele distribui os dons como quer ou como lhe apraz. Nós vimos que o Espírito Santo possui pronomes pessoais, são atribuídos a ele. O Espírito Santo é chamado eu, ele chama a si mesmo eu,
E o Senhor Jesus chama ele. E hoje nós vamos ver que o Espírito Santo sofre ações de uma pessoa contra ele, ou de pessoas contra ele. Então, se ele sofre e ele pratica ações pessoais, significa que o Espírito Santo é uma pessoa. E qual é a importância de saber que o Espírito Santo é uma pessoa? Primeiro, porque é um ensino escriturístico, bíblico. Segundo, para a gente não confundir o Espírito Santo com uma força, e aí se tornar uma espécie de panteísta cristão. Então muita gente tem uma visão do Espírito Santo um pouco panteísta, acreditando que o Espírito Santo é um ser impessoal e, por causa dos termos encheios do Espírito, o Espírito foi derramado. Então a ideia é que muita gente, é porque essa maneira de falar, de encher, de derramar, é porque no Antigo Testamento a ideia era transmitida através da unção, de encher o vaso de óleo e de derramar esse óleo sobre aquela pessoa que era ungida. Então essa linguagem, essa maneira de falar chegou até o Novo Testamento como cheio do Espírito, cheio do óleo, cheio da unção, cheio do poder. Isso expressa o poder do Espírito e não o Espírito Santo. Então o Espírito Santo sofre ações de outras pessoas. É possível se praticar ações contra o Espírito Santo. E uma delas é a que nós lemos aqui, é mentir. É possível mentir ao Espírito Santo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Então este é o famoso caso de Ananias e Safira, onde todo mundo está vendendo aquilo que não é essencial. Aqueles que têm demais estão abrindo mão para repartir com aqueles menos favorecidos. E Ananias e Safira, para aparecerem, quando o cristão quer aparecer, aí o negócio pega. Para aparecerem, eles vendem um terreno, mas eles combinam de não dar o todo, de dar apenas uma parte. Mas o problema não está aí. O problema é que eles combinam de dizer que aquela pequena parte é o todo. Então eles queriam enganar. Eles queriam ter o bônus sem o ônus. Eles queriam receber o aplauso da igreja de dizer: olha, rapaz, que povo para pensar no próximo. Mas eles não estavam dispostos a abrir mão dos bens para realmente abençoar seu próximo. E aí, quando eles chegam para contar para Pedro, o Espírito Santo revela e Pedro diz: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade. Então Ananias, Pedro está dizendo: Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o comandante, é o pastor, é o vigário da igreja, é o substituto de Jesus Cristo. Você não mentiu a um homem, você mentiu a Deus. Você mentiu ao Espírito Santo, então é possível mentir ao Espírito Santo. Agora deixa a gente fazer uma ressalva. Geralmente as pessoas pensam que mentir significa enganar. É possível mentir, mas não é possível enganar o Espírito Santo. É tanto que Ananias se deu mal,
porque pensou que poderia mentir e, mentindo, enganar. E ninguém engana o Espírito Santo, mas pode-se mentir. Ananias vendeu por tanto e disse que era tanto. E Pedro diz que ele foi inspirado pelo diabo. O diabo encheu o coração dele. O diabo fez com que ele amasse os bens e não o próximo. Que ele transformasse os bens em pessoa e o próximo em coisas. Porque hoje nós amamos as coisas e coisificamos as pessoas, ou seja, transformamos as pessoas em coisas. Então, isso é uma coisa que já vem desde os tempos antigos. O ser humano amar tanto os bens que colocar esses bens acima de tudo, não está disposto a abrir mão e está disposto a fazer qualquer coisa para retê-los. E é o que eles estão fazendo aqui, eles estão dizendo que venderam por tanto, quando na verdade eles estão dando apenas uma parte, então eles estão enganando. Isso não é coisa de um cristão. Um cristão é alguém íntegro, inteiro, verdadeiro. Não dá para se imaginar um cristão que mente. Não dá para imaginar um cristão que busca o aplauso quando ele sabe que não está sendo sincero. Quando ele sabe que aquele aplauso ele não merece. Então Ananias estava querendo buscar uma coisa que ele não merecia, e para isso ele mentiu ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, porque pode-se contar a ele uma mentira, mas jamais se poderá enganá-lo. Então se pode mentir ao Espírito Santo. Se pode mentir ao Espírito Santo, é porque ele é uma pessoa. E a pergunta que nós temos que fazer é: será que nós não estamos em alguma área da vida mentindo ao Espírito Santo? Porque qual foi a essência? Era: eu vou dar, mas eu não vou dar tudo, mas eu quero a glória, eu quero aparecer, eu quero ser visto. Os demais estão dando, a igreja está dando espontaneamente. Barnabé vendeu uma herdade e depositou diante dos apóstolos, para que quando chegasse alguém necessitado, esta pessoa fosse socorrida. E por isso Barnabé foi chamado de filho da consolação. E aí Ananias e Safira, vendo aquela ação, que era uma ação espontânea, abnegada, que ele não estava interessado em retorno, não estava interessado em glória, não estava buscando aplausos. Eles pensaram: olha, nós não podemos ficar para trás. Nós temos que ser iguais a Barnabé e aos outros que estão fazendo como ele. Mas eles não eram iguais aos outros. Aí está o quê da questão. Aí está o ponto crucial da questão. É que nem todo mundo é verdadeiro, que nem todo mundo é honesto, que nem toda prática cristã é uma prática feita por gente honesta. Então eles eram desonestos e queriam ser iguais a Barnabé, um crente honesto. Então isso acontece até hoje, de pessoas desonestas que são tratadas como se fossem honestas. De pessoas que fazem coisas desonestas para aparentarem ser cristãs de verdade, mas que o Espírito Santo sabe que você não consegue enganá-lo. E aí eles se macomunam, são cúmplices. Eles urdem uma trama. Nós temos um terreno, nós temos uma propriedade,
vamos vendê-la. Quando eles têm o dinheiro em mãos, eles percebem que o dinheiro é uma boa quantia. Então, bate a avareza, o amor ao dinheiro, e revela quem eles realmente são. Então, eles dizem, vamos fazer o seguinte, é muito dinheiro, não precisa de tanto, metade disso aqui já vai ajudar muita gente. Porque é assim que acontece na vida. Muita gente chega e promete as coisas a Deus. É lá no Antigo Testamento, Malaquias já está dizendo isso. Na hora da dor, o adorador lá em Malaquias dizia, Senhor, se o Senhor curar, Senhor, não está havendo chuva, eu não tenho colheita, esse ano eu vou passar fome. Se o Senhor mandar chuva, se a planta nascer, Senhor, as cabras, as ovelhas não estão dando muita cria. Senhor, desse jeito o rebanho vai se acabar. Então eles chegavam para Deus e diziam, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu te ofereço um cordeiro. Eu te ofereço um cordeiro melhor que eu tiver. E aí as cabras começavam a dar cria. Começava a chover. As bênçãos vinham. E ele ficava bem, alegre, feliz agora. E esquecia da promessa. Até que um dia ele lembrava do que ele tinha prometido a Deus, da palavra empenhada. E aí ele pensava, mas rapaz, aquela ovelha é tão linda. Ah, mas aquela outra, aquele cabrito é tão bonito. Ah, mas é tão caro. Ah, mas aquele cordeiro é tão caro. E aí ele pegava o pior que tinha. Às vezes ele pegava um que os animais, as feras, tinham despedaçado. E naquela época era comum você juntar os pedaços. Quando uma fera despedaçava, você juntava os pedaços. Então é por isso que os profetas vão dizer muitas vezes, o pastor muitas vezes junta só 2 patas e uma orelha, porque era comum para que você não fosse tido por ladrão. Porque o ladrão podia dizer, olha, uma fera comeu. E não trazer os pedaços para provar. Então, naquela época, né, quando alguém perdia um animal, ele encontrava um animal dilacerado, acabado, só o resto, só a carcaça, e ele trazia para poder mostrar que era para entrar na contabilidade dele de -1 no rebanho, mas também para mostrar que ele não tinha roubado ninguém, que ele não estava enganando ninguém, principalmente se ele não fosse o dono. Mas voltando à questão, o que acontece? Quando ele ia entregar, ele entregava o pior. E aí Malaquias diz assim, assim diz o Senhor, maldito seja o enganador, que tendo um animal bom no rebanho, sacrifica e oferece o defeituoso, o cego, o aleijado ou o despedaçado. Então, aquela pessoa recebia uma maldição. E o que acontece lá no Antigo Testamento é o que está acontecendo aqui. Eles agora são amaldiçoados. Ananias e Safira. Por quererem aparecer sem ser. Então, lembre-se, não dá para aparecer sem ser. Mas todo que é, aparece. Então escreva aí, não dá para aparecer sem ser, mas todo que é, aparece. Gilberto, vou dizer de novo. Não dá para aparecer sem ser, mas todo que é, aparece. Significa que, se nós tentarmos ser uma coisa que nós não somos, mas cedo ou mais tarde isso vai aparecer.
Mas cedo ou mais tarde, as pessoas vão notar que nós não somos aquilo que nós estamos tentando aparentar. Porque ninguém consegue esconder uma mentira por muito tempo. Porque ninguém consegue fingir o tempo todo. Porque ninguém consegue viver uma vida que não é real em todas as situações. Mas cedo ou mais tarde, a realidade vem à tona, como é o caso de Ananias e Safira. A realidade veio à tona, mentiram ao Espírito Santo. Mas quando você é de verdade, o mesmo caso acontece. Mais cedo ou mais tarde você aparece. Mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ver que você é um crente fiel, temente a Deus, um cristão abençoado, uma pessoa que anda com Deus. Então nós não precisamos estar preocupados em aparecer. Porque o grande problema no cristianismo é porque as pessoas querem aparecer. E o grande exemplo para nós é o Espírito Santo. Que ele trabalha nos bastidores, ele vem para glorificar o Pai, para glorificar o Filho. Então, eles usam termos para ele, né? São usados termos para ele como encher, derramar. Então o Espírito Santo, se a gente não estudar a Escritura, nem vai perceber que ele é uma pessoa de tão discreto. Da sua ação ser comparada à do vento. Invisível, porém sentida. E qual é o grande problema? É porque ao invés de nós tentarmos imitar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, para realizar a obra, não precisa aparecer. Mas todas as vezes que ele vai realizar a obra, ele acaba aparecendo. Porque ele diz assim, e Paulo, cheio do Espírito Santo, disse, ó filho do diabo. Por que não diz só, e Paulo disse, ó filho do diabo, não cessarás de perverter o reto caminho do Senhor. Mas diz, Paulo, cheio do Espírito Santo. Então, na hora da ação, o Espírito Santo sempre aparece, sempre vai dizer qual é a fonte do poder de Paulo, quem é que está agindo em Paulo. Então, o verdadeiro cristão, ele não busca aparecer. Quando você busca aparecer, você acaba mentindo para o mundo e mentindo para o Espírito Santo. Você acaba querendo ser uma coisa que você não é, aparentando o que você não é. E com o passar do tempo, você já não sabe mais quem é você. Se é aquele personagem que você criou e que de tanto você imitar, fazer, você já acha que é daquele jeito. Então, Ananias e Safira queriam aparecer. Eles queriam aplausos, eles queriam ser vistos, eles queriam ser estrelas. E um dos grandes problemas hoje é esse. É que as pessoas buscam cargos, é que as pessoas buscam poder, é que as pessoas buscam visibilidade. Certo? Porque na igreja, quando você é um pastor e pregador, eu fico meio constrangido. Muitas vezes eu não deixo. As pessoas já, a primeira coisa que fazem é mandar pedir uma foto da gente. Ô, pastor, o senhor vai pregar. Então, a gente queria uma foto do Senhor. Então, o outro acaba vendo isso e ele quer visibilidade. E aí a gente começa a ficar até atribulado. Quando aparecem os banners, os cartazes, com os pregadores, aí tem um que vem lá em cima, lá na frente.
Geralmente se destaca um, coloca um assim, bem na frente, fotozona dele aí, festa tal e tal. E aí todo mundo quer ser visível, todo mundo quer aparecer também no banner, todo mundo quer aparecer no cartaz, todo mundo quer aparecer em cima do púlpito. Todo mundo está disposto a pregar em cima do púlpito, mas nem todo mundo está disposto a pregar na pracinha. Onde não é visto, onde é zombado. Mas nem todo mundo está disposto a pregar no evangelismo de casa em casa. Mas nem todo mundo é disposto a pregar dentro dos ônibus, dos trens, dos metrôs. Mas no púlpito da igreja, no púlpito da igreja, todo mundo quer pregar, porque dá visibilidade. Então Ananias e Safira buscavam o quê? Visibilidade. Eles eram crentes anônimos. Certo? Podiam ter pego metade do dinheiro, como eles fizeram, e dado, e disse sempre, está aqui, para ajudar os irmãos. Ninguém quer aparecer, ninguém quer saber, não diga nem quem foi que deu. E eles teriam permanecido invisíveis, ninguém conhecia Ananias e Safira, mas eles estavam no céu. Mas o que eles buscaram, eles conseguiram. Eles queriam visibilidade. Eles queriam notoriedade. E eles conseguiram. Todo mundo hoje que lê a Bíblia sabe quem é Ananias e Safira. Mas a que preço eles conseguiram? A que preço eles conseguiram? Será que se eles soubessem que iam ficar marcados para sempre na história, mas de forma negativa, eles teriam mentido ao Espírito Santo? Será que se eles soubessem que o Espírito Santo iria dar a eles o que eles queriam, visibilidade, mas uma visibilidade que eles não queriam, um tipo de visibilidade que eles não queriam? Porque quando eu e você, tudo que começa errado, termina errado. Agora, eles são vistos como os primeiros cristãos a serem disciplinados com a morte, a serem punidos por causa de um erro dentro da comunidade dos santos. Eles são os primeiros a serem disciplinados. Isso aqui é uma disciplina. É o Espírito Santo em ação, disciplinando dois crentes desonestos, que tentaram enganar o Espírito Santo, que tentaram ser o que, aparentar ser o que não eram, que queriam notoriedade, visibilidade, aplausos. Eles conseguiram visibilidade, conseguiram notoriedade, mas não conseguiram os aplausos. Foram rechaçados como pessoas indignas de estarem no cristianismo. E hoje, quando se lembra de Ananias e Safira, se lembra de alguém que morreu por causa de uma mentira, de dois mentirosos, de dois desonestos. E não é assim que nós queremos entrar para a história. Por isso eu digo, é melhor, existem tantos que são cristãos anônimos, que foram servos de Deus no anonimato. Porque se você lê Hebreus capítulo 11, você vai perceber que muita gente serviu a Deus no anonimato. Diz, andaram nus, errantes pelos antros e covas da terra. Homens, aí não diz o nome, eles não têm seus nomes lá. Escrito na galeria dos heróis da fé. Mas eles estão lá. Mas Deus os viu. Mas Deus os reconheceu.
E no grande dia, no dia que realmente importa, onde Paulo diz, cada um receberá de Deus o louvor, porque Paulo diz que um dia nós vamos ser julgados, e naquele dia vai ser manifesto os desejos do nosso coração, as motivações. E ele diz, então, cada um receberá de Deus o louvor, o elogio. Então isso é o que o verdadeiro cristão busca, o elogio de Deus. Na Europa, um rapaz, a Europa, eles gostam muito de música clássica, de sinfonia, né? Tanto que tem as grandes obras clássicas, né? Então o que acontece? Um rapaz resolveu treinar, aprender a reger a orquestra. E o seu mestre era muito capacitado. E o seu mestre o ensinou. Até que um dia ele foi reger, foi inaugurar, foi fazer o seu primeiro concerto. E ele fez de tal forma que todos aplaudiram de pé. Mas aquele rapaz não ficou emocionado, não ficou feliz ainda, porque o seu professor, o seu mestre, ainda não manifestou nenhum sentimento ainda, não manifestaram nenhum sentimento. Até que o mestre esperou, e ele olhando, ele esqueceu a plateia, e os seus olhos estavam no seu mestre. Aí alguns segundos depois o mestre se levanta e aplaude. Aí ele fica super feliz, ele fica super alegre. Moral da história, o que interessava não era o aplauso da multidão. O que interessava era o aplauso do mestre. Porque a multidão avalia pelo sentimento. Porque a multidão avalia pelo sentimento. A coisa pode não ter boa qualidade, pode não ter sido bem feita, mas se ela tocou os sentimentos, você vai ver que tem música aí que é horrível. Mas como ela toca os sentimentos das pessoas, né? O que acontece? As pessoas dançam, se balançam, gostam, mas você vai olhar, a qualidade é péssima. Assim, aquele homem sabia, olha, quem sabe realmente se eu fui bem, se eu acertei em tudo, quem conhece é meu mestre. Então quando o mestre se levanta e aplaude, ele diz, agora sim, assim, ninguém na igreja conhece se eu e você estamos fazendo corretamente. Ninguém na igreja pode, e ninguém na sociedade pode nos avaliar corretamente. Não se engane. Escute o que eu vou dizer a você. Escute o que eu vou lhe dizer. Não imagine que está acertando só por conta do aplauso da multidão. Não imagine que está indo tudo bem, que você está perfeito por causa dos elogios, por causa das pessoas que gostam das suas pregações, das suas orações, daquilo que você faz. Porque estas pessoas, elas julgam de acordo com seus gostos. Elas gostam do que você faz, porque talvez elas gostem de grito. Então você grita. Elas talvez gostem de língua estranha, então você fala língua estranha. Elas gostam de exortação, talvez você exorte. Então as pessoas gostam do que nós fazemos, porque geralmente nós estamos dizendo o que elas querem ouvir, fazendo o que elas querem
é que elas esperam de nós. E estas pessoas julgam pelo sentimento. Mas só Jesus Cristo vai poder nos aplaudir de verdade e saber se nós fizemos o certo ou não. Então tem muita gente que não está sendo seguida. Tem muita gente que não está sendo percebida. Tem muita gente que não está sendo notória. Tem muita gente que não tem oportunidade na instituição, na igreja instituída, mas que está fazendo um trabalho clandestino, que está fazendo um trabalho sem busca de visibilidade, que Deus está vendo e que vai receber o elogio de Deus, e que Deus vai dizer, olha, Deus vai dizer para esses cristãos de púlpito, cristão Silvio Santos, que procura ter um microfone aqui, Deus vai dizer, esse servo aqui fez, esse aqui sustentou muita gente com as suas ofertas. Como, Senhor? Vocês não viram, mas eu vi. Esse aqui abriu mão de muita coisa para abençoar muita gente. Mas Senhor não entrou. Não entrou não, mas eu recebi. Esse aqui pregou de coração. Esse aqui não estava disposto a receber aplausos dos homens. Esse aqui pregou. Esse aqui sentava numa cadeira. Cada pessoa que estava ao lado dele era um campo missionário. Porque para o verdadeiro missionário, cada alma do lado, cada pessoa sem Cristo é um campo missionário. E aí Deus vai dizer, olha, esse aqui, quando ele entrava no ônibus, ele evangelizava. Esse aqui, quando ele ia para as praças, ele ficava gritando lá, e as pessoas passando, zombando, sem ouvir. Esse aqui fez as coisas, vocês nunca notaram, vocês nunca viram, ninguém nunca chamou ele para o ministério, ninguém nunca o reconheceu, mas eu vi a sua obra. E Deus vai dizer para tantos, já você tentou aparecer, você pensa que eu não conheço seu coração, que você buscou sempre não mostrar o meu nome, mas mostrar o seu, que você sempre tentou ser visto, mas ser visto e aplaudido, você sempre procurou glória a mim, louvado seja eu, você nunca se interessou de verdade em proclamar o meu nome, em anunciar o meu nome. Você nunca se preocupou de verdade em abençoar o próximo. Você se preocupou em visibilidade. Você queria aplauso, você queria promoção, você queria cargo. É triste, né? Então, como é que nós estamos? Será que nós estamos como Ananias e Safira? Que nós estamos querendo aplausos, queremos ser iguais aos outros sem a transformação? Queremos dar força e ser tratado igual ao que deu espontaneamente? É como o profeta diz assim, Israel age como uma jumenta brava. Será que eu tratá-lo-ei como um cordeiro? Deus está dizendo, esse povo parece um jumento de dar coice, de ser rebelde, mas querem ser tratados como um cordeiro manso. Então, o que acontece, meu irmão? Seja fiel a Deus e não se preocupe se você vai ser visto ou não pelos homens, porque aquele que realmente vê,
aquele que vê não o que nós fazemos, mas as motivações internas que nos levam a fazer as coisas e que nos levam a ser, esse está vendo tudo. Este está anotando tudo. Então é possível mentir ao Espírito Santo. Na verdade, é possível ser uma grande mentira. Porque Ananias e Safira eram uma grande mentira. Eram cristãos que não passavam de uma mentira. De um casal unidos, mas unido no propósito maligno. De um casal que aparentava ser cristão, mas que não era. Que não foram exemplo para ninguém do lado positivo, mas foram exemplo do lado negativo. Foram punidos com a morte, e a Bíblia Sagrada diz: e todos temeram. E todos temeram. Por que eles mentiram ao Espírito Santo? Porque eles deixaram que o diabo enchesse seus corações. Então, sempre que nós estamos pensando em coisas, que nós não colocamos o reino de Deus como prioridade, e que nós deixamos a nossa natureza inclinada para o mal, pensar, tramar, tem por trás a inspiração diabólica. Porque quando você e eu vamos fazer algo de bom para o cristianismo, de bom para o próximo, nós somos... O diabo começa a mostrar: olha, é muito dinheiro. Rapaz, ninguém precisa disso tudo. Você pode precisar no futuro. E se você precisar no futuro, então a nossa fé foi embora. A nossa confiança em Deus foi embora. Então o diabo procura minar. É terrível. Mas o diabo procura minar as nossas boas ações. O diabo procura macular aquilo que de melhor nós temos. Aquilo que nós podemos fazer de bom. Ele procura transformar estas nossas obras boas, que poderiam ser tremendas, abençoadoras, em algo maligno e mal. Como assim, pastor? Por exemplo, uma doação dessa que podia abençoar muita gente, que no momento em que eles pensaram em vender aquilo tudo, possivelmente eles estavam pensando em dar a oferta. E aquela oferta que tinha abençoado viúvas, famílias, socorrido muita gente que estava passando fome, necessidade, que estava sem casa. Então eles estavam cumprindo o que Jesus disse: eu estava nu e vocês me vestiram. Só que no meio daquela ação, o diabo agora vai trabalhar. Ele vai dizer: é muito. Não precisa dar tudo. Não. Uma parte. E também não precisa dizer que é uma parte. Então aquilo que era uma boa ação se transforma numa desgraça. E a gente pensa que o diabo só age nas más ações. A gente não pensa que muitas vezes a gente vai pregar e acaba dizendo o que não devia dizer. E aquela pregação que era para ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus, a motivação foi errada. Nós fizemos a coisa errada. Que aquela visita que a gente ia fazer, e o interesse era abençoar, que era uma obra boa, que no meio do caminho o diabo fez, a gente agiu, meteu os pés pelas mãos, disse, pensou, conversou coisa errada.
que aquele louvor que a gente estava com maior vontade de louvar, que a gente estava com vontade de louvar a Deus, e que até desde que brotou no nosso coração, até a hora em que nós tivemos a oportunidade de concretizar, as coisas foram mudando, e aí quando nós chegamos à oportunidade de louvar, o louvor já estava maculado. Aquele movimento que a gente começou, aquele trabalho que a gente começou, seja em qual for a área, que a gente começou com planos maravilhosos, quanta gente que chegou aí e foi para a televisão e tinha planos de alcançar o mundo, e com o passar do tempo foi desandando, foi errando o caminho, foi saindo do eixo, foi saindo da direção, foi mudando os pensamentos, foi se acabando. E aí hoje já não são mais o que eram originalmente. Então nós devemos tomar cuidado. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. O Espírito Santo, ele sabe quando nós somos e quando nós não somos. E quando nós não somos é terrível. Porque é difícil você tentar seguir os outros sem ter a mesma natureza deles. Você imagine uma porca tentando seguir uma ovelha. Tentando seguir uma ovelha que vai para a grama, que não pisa na lama, e ela louca para pisar na lama, mas sofrendo porque não está na lama, e olhando para a lama, e desejando a lama, e tendo que comer capim, quando ela quer comer lavagem, quando ela quer comer resto. Você imagina como esta porquinha vai sofrer, tentando ser o que ela não é. Imagine como uma pessoa que é um cristão nominal sofre, tentando acompanhar gente que foi regenerada, tentando seguir o mesmo passo de gente que foi transformada, o coração sem ela ser. Enquanto para a pessoa que foi transformada, pregar, ofertar, dizimar, cantar, louvar, cultuar é bênção. Para quem não é terrível. Para quem não é convertido, para quem não é regenerado, meu irmão, estudar, fazer as coisas de Deus é terrível. É doloroso. A pessoa fica assim, que não tivesse hoje. Né? Mas para quem é? Então o Espírito Santo, ele sabe quem é quem. Ele sabe, no meio do povo de Deus, quem é trigo, quem é joio. Ele sabe quem está buscando aplausos e quem está buscando a glória de Cristo. Não adianta tentar mentir ao Espírito Santo com palavras ou com um modo de viver ou com intenções do coração, porque ele vai decifrar. Porque ele vai saber. Pastor, e o que a gente faz? A gente tem que ser honesto. A gente tem que chegar para o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, Tu és o Senhor da igreja. Me ajude a ter propósitos honestos. Não deixe eu confiar em mim. Porque se o Senhor esperar em mim, em algum momento da vida, a minha natureza pecaminosa vai me atiçar. Vai me levar, mesmo com os melhores interesses do mundo, nesse momento, aí o diabo vai me tentar para que eu faça, para que eu transforme uma coisa boa numa coisa maligna. Então me ajude, Espírito Santo. Espírito Santo, eu dependo do Senhor. Me dê forças para resistir à tentação.
Me dê forças para ser verdadeiro. Me dê forças para me despir do personagem que eu criei. Não deixe que eu seja cúmplice do erro, como Safira foi de Ananias. Não deixe que o mal, quando brotar, que quando surgir uma ideia que não venha do teu coração, ela se crie no meu coração. Me ajude a discernir, me ajude a me conhecer, Espírito Santo. Eu tenho me importado tanto com a vida do outro. Eu tenho olhado tanto e procurado discernir a vida do outro. Eu esqueci de discernir a mim. Ananias e Safira, Espírito Santo. Eles olharam para Barnabé e esqueceram deles. E Deus hoje nos chama a uma autoavaliação. De pedir ao Espírito Santo e de dizer: Espírito Santo, eu sou convertido. Eu estou me convertendo. Eu sou honesto. Eu sou honesto no falar, no agir, no proceder. Ou eu estou buscando aplausos, ou eu estou querendo visibilidade. Eu faço as coisas para a tua glória ou para a minha glória. Espírito Santo, fale ao meu coração, me instrua. Se eu estou buscando aplauso, me liberte disso. Que eu possa seguir os teus passos de glorificar a Cristo. E tudo que eu fizer seja para a glória de Cristo. Então, busquemos a direção de Deus, porque todos nós, eu e você, estamos sujeitos a errar, e errar feio, e errar não fora, mas errar fazendo a obra de Deus. Deus nos abençoe e que o Espírito Santo, para quem não se pode mentir, a quem não se pode enganar, possa mudar a nossa vida. E você que está me assistindo, que não é crente, que não é cristão ainda, talvez sua vida até hoje foi uma mentira. Talvez você até hoje viveu no engano. Mas hoje você pode se arrepender e crer em Jesus Cristo. E começar uma vida sendo você quem você é. Sendo você mesmo. Tirando um peso. Porque à medida em que eu crio um personagem, eu levo um peso. Se você vê os artistas, à medida em que eles vão para um personagem de época, eles vão criando um sotaque. Eles vão tendo uma roupa, uma vestimenta diferente, às vezes pesada. Eles têm toda uma espécie de produção. Eles que em uma novela andavam em carro, numa novela de época eles vão ter que andar de carroça ou a cavalo. Então, quando se não é verdadeiro, quando se é um personagem, a pessoa acaba carregando muitas coisas pesadas, a vida se torna difícil, tem horas que não dá para a gente levar, tem horas que a gente senta, tem horas que fica parado na vida. E tem um monte de gente parada, e talvez você já cansou. Cansou de fingir ser o que não é. E sonha em ter uma vida nova. Eu quero te dizer que Jesus Cristo hoje pode te dar uma vida nova. Que Jesus Cristo pode fazer você ser autêntico. Que você não precisa do reconhecimento dos outros para ser feliz, mas você precisa ser reconhecido por Jesus, reconhecido por Jesus. Então, onde você estiver, arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus morreu para te salvar e o aceite como seu Senhor e Salvador. E deixe que Ele transforme a sua vida. E comece tudo do zero. E seja quem Jesus quer que você seja. E que Jesus possa olhar e dizer: meu filho, você está indo bem. Você está indo no caminho. Você é querido. Deus te abençoe. Até amanhã. Domingo. Amanhã nós não temos. Domingo nós temos. Deus abençoe sua vida em nome de Cristo. Amém.